Graças e paz, amados. Hoje, domingo, 22 de março de 2020, e continuamos em isolamento social, cada um na sua própria casa, mas gostaria de convidar você nessa hora para que juntos pudéssemos separar um tempo para refletirmos acerca da palavra de Deus. Lá na Igreja Batista Liberdade, hoje, domingo, nós estaríamos dando continuidade à exposição do Evangelho de Mateus, e hoje aqui da minha casa vamos dar continuidade então a um dos textos que nós estamos fazendo a exposição em Mateus, e nessa oportunidade em Mateus 9, de 35 a 38, eu convido a você que então que possa abrir a sua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38, e hoje vamos meditar no tema Compaixão, a presença visível de Jesus no mundo. Compaixão, a presença visível de Jesus no mundo. Lá em Mateus 9, versos 35 a 38, nos diz então: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigia aos discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Repetindo, apenas o verso 36, diz assim: Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Certamente, você como eu tem acompanhado as redes sociais, bem como os outros meios de comunicação, como a TV, e infelizmente algumas declarações nesse período de coronavírus têm me deixado estarrecido. Parece que algumas pessoas estão sugerindo que poderia haver alguma vantagem para aqueles que são crentes, que estão em Cristo Jesus, em relação ao vírus do coronavírus. Alguns têm sugerido que aqueles que estão em Cristo não precisam se sentir ameaçados ou são imunes a esse vírus, o que na verdade é um grande erro de interpretação. De fato, lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, no verso 7 ao verso 5, quando Jesus está ali no deserto sendo tentado por Satanás, ele mesmo diz que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Mas de onde então viria esse entendimento segundo o qual pessoas que estão ligadas a Deus de alguma maneira ou alguma tradição religiosa estariam imunes a qualquer tipo de enfermidade ou qualquer tipo de doença? E aí se nós voltarmos um pouco na história do povo hebreu, de acordo com a Bíblia judaica ou o Antigo Testamento para nós cristãos, nós vamos ver que Deus de fato ele chama Abraão, chama Sara, sua esposa, e a partir daquele casal ele faz uma promessa de que ele estaria criando, produzindo, através dessas duas pessoas, um povo numeroso, grandioso e exclusivamente seu. E através desse povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E você provavelmente conhece essa história, que está lá registrada em Gênesis capítulo 12. Então Deus chama Abraão, chama Sara e faz a promessa àquele casal, que eles teriam pais de uma grande nação e que essa nação estaria abençoando todas as famílias da terra. E como nós sabemos, é também narrado lá em Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, o fato foi que Abraão e Sara tiveram um filho, depois netos, e esses netos geraram outros, e aquele povo se tornou muito numeroso, a ponto do rei que estava ali no Egito, naquele momento, em Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8, vai entender que aquele povo representava uma ameaça ao povo egípcio e decide então escravizar aquele povo. Mais adiante, ainda no livro de Êxodo, Moisés é chamado por Deus, é separado por Deus para justamente libertar o seu povo da aflição da escravidão no Egito. E Deus então, é uma passagem muito conhecida, através de Moisés, começa a trazer uma série de pragas, as chamadas 10 pragas do Egito. E a última praga, a 10ª praga, é justamente aquela que diz que Deus estaria tirando a vida de todo primogênito, seja
dos animais ou das famílias. Isso está registrado também lá em Êxodo, capítulo 11, né, do verso 4 ao verso 7, e diz também que aqueles que estivessem, né, nas suas tendas, nas suas casas, a marca do sangue do cordeiro, lá em Êxodo 12, do verso 12 ao verso 13, estariam imunes a essa 10ª praga, ou seja, não teriam os primogênitos mortos. E o fato foi que aconteceu isso, né? E passou então o anjo do Senhor e tomou todos os primogênitos da terra do Egito, menos os primogênitos dos filhos, né, dos hebreus, que estavam ali com suas casas cobertas com o sangue do cordeiro. De fato, naquele contexto, né, surge aqui, né, uma guerra entre deuses, ou uma guerra entre religiões. De um lado, né, Yahvé, Deus dos hebreus, contra todos os outros deuses do Egito. E Deus faz isso para que o povo dele fosse liberto da opressão que estavam passando pela escravidão no Egito. E assim, então, o povo de Deus tem vitória sobre os deuses do Egito. Então esse povo é liberto, como você conhece a história, como é muito conhecido também essa história. Mas naquele contexto a gente começa a perceber que estava no início, né, daquilo que Deus havia revelado a Abraão, do que ele estaria separando um povo numeroso, mas a história não acaba aqui. Na verdade, naquele contexto, o povo hebreu ainda não era monoteísta, né? Tampouco politeísta, mas eles eram enoteístas, no sentido de que eles praticavam uma forma de religião em que se cultuava uma única divindade considerada suprema, mas eles não negavam a existência de outras divindades. O fato é que a formulação de uma fé monoteísta na história do povo hebreu, né, e judaico depois, dos judeus, que se inicia, né, em Moisés, vai se desenvolver até os dias do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, no cristianismo. Ou seja, né, a crença no monoteísmo, a fé em um único Deus, que não pertence a uma religião imperial, a uma nação exclusiva, mas que é um Deus único, criador de todas as coisas, Senhor e consumador de todo o universo e de todos os seres. Isso vai sendo, né, desenvolvido com o passar do tempo e vai ser concretizado na revelação bíblica com o apóstolo Paulo. E isso, né, nós podemos ver em diversos, né, textos do Novo Testamento, mas eu quero destacar aqui um deles, né, em Apocalipse capítulo 15, verso 4, vai dizer que todas as nações virão e adorarão a esse Deus, né, através da pessoa de Jesus, e Jesus sendo reconhecido então como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é interessante então que em Paulo nós temos concretizado uma visão mais ampla de que Deus não é um Deus exclusivo de um povo, de uma etnia, de uma cultura, mas que existe apenas um Deus universal, e o apóstolo Paulo, né, vai defender isso, rompendo, né, com aquele círculo da religião judaica, aquele círculo da sinagoga, aquele desapego, né, ao culto judaico, e o apóstolo Paulo então começa a expandir o evangelho de Cristo e anunciar esse Deus único a todos os povos de sua época. Deus é verdadeiramente universal porque é um Deus interior, um Deus sem pertença étnica. Então aqui nós já temos pela revelação bíblica do Novo Testamento um novo contexto. Ora, o nosso Deus é Deus único e ele não é exclusivamente, né, ele não pertence exclusivamente a nenhum povo. Então, na verdade, quando nós pensamos, né, que Deus ele age exclusivamente para benefício de apenas um povo, isso não é verdade. Nem lá no Antigo Testamento, quando fala com Abraão que através da sua família, através daquele povo, todas as famílias da terra serão abençoadas por ele. Tampouco no Novo Testamento, quando nós percebemos a universalidade da abrangência e do chamado de Deus. O nosso Deus existe não apenas para um povo, para um grupo, mas para todos os grupos, para todos os povos, para todas as nações. E é interessante que o apóstolo Paulo, uma passagem muito conhecida, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 26 a verso 28, e eu quero ler com você essa passagem, Gálatas 3, do verso 26 ao verso 28,
Gálatas 3, 26 a 28, que diz: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E há também um texto lá em Colossenses, capítulo 3, que também nos fala o mesmo conteúdo, basicamente, Colossenses 3, verso 11, que diz: No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E assim como Paulo, o apóstolo João também, em diversos de seus textos, no Evangelho, em suas cartas, também vai declarar essa universalidade. Lá em João capítulo 1, a partir do verso 11, vai dizer que Cristo veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim então nós temos uma ideia no Novo Testamento de uma graça comum, como diz Berkoff em sua teologia sistemática, um conceito em que Deus é o Criador supremo de todas as coisas. Deus é aquele que está atento às aflições de todos os seres humanos, de todo o universo. Ele não é um Deus exclusivo para garantir apenas o bem-estar de uma pequena parcela, uma população pequena ou de um grupo pequeno. Mas Deus é um Deus que está com os olhos abertos à aflição de todas as pessoas sobre o universo. E é bonito um texto lá em Atos capítulo 14, verso 16, que também nos fala sobre esse entendimento da palavra do Senhor. Atos 14, verso 16 e 17, que nos diz assim. Atos 14, 16 e 17. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos o céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Há outros textos também, como o Salmo 145, 1 Timóteo 4,10, que demonstra que Deus está abençoando de forma natural todas as pessoas sobre a face da terra, quer sejam boas, quer sejam más. O sol nasce sobre justos e injustos. E nessa ocasião, quando nós estamos vivendo essa pandemia, não é correto pensarmos que Deus apenas estará protegendo aqueles que estão conectados a Ele pela fé em Cristo. Mas eu creio que Deus está atento à aflição de todas as pessoas. E por isso, e aí voltando ao texto que lemos, nós podemos verificar no texto que Jesus, ele via a multidão, embora estivesse com seus discípulos, com seu grupo, mas o texto diz que ele via a multidão e tinha compaixão dessas pessoas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui então nós vemos que a presença visível de Jesus na terra se faz através da compaixão. Jesus ele veio ao mundo sim para salvar um grupo, os eleitos, aqueles a quem Deus propôs desde a eternidade, mas ainda assim ele abençoa de forma geral. A sua graça comum é estendida também a todas as pessoas, de forma que ele não está com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, à aflição de todas as pessoas. Portanto, nós precisamos aprender a viver como Jesus, a nos compadecermos de todas as pessoas, independente da sua convicção religiosa. Não importa se você é cristão ou se você não é cristão, se você pertence a outra confissão religiosa, se você pertence a outra cultura, a outro grupo étnico, a outra nação. Só existe um Deus, e esse Deus está operando em nosso meio. Ele está agindo não só na vida daqueles que têm professado o seu nome, mas ele tem agido no meio de todas as pessoas, em todos os povos, de todas as gentes, porque ele se compadece
da sua situação e da minha situação. E nós, como igreja, precisamos também ter a compaixão por aqueles que estão aflitos neste momento. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas em função desse vírus. E nós, como igreja, precisamos expressar a compaixão de Jesus através do amor aos outros. A palavra nos ensina a amarmos uns aos outros. A palavra nos ensina a amar até os nossos inimigos. E o momento é momento de termos compaixão. E eu convido a você então a expressar a compaixão de Cristo, você que faz parte da igreja. Em primeiro lugar, intercedendo por todas as pessoas, para que Deus tenha misericórdia e que livre a todos nós, independente se somos brasileiros, se somos chineses, se somos italianos, se somos mexicanos, se somos de algum país da África, não importa a nossa etnia, precisamos interceder por todos, porque todos carecem da intervenção de Deus nesse momento. Peço a você também que expresse sua compaixão intercedendo, em especial pela vida de todos os profissionais da área da saúde, que estão ali na linha de frente, combatendo esse vírus e, portanto, mais vulneráveis a contraírem esse vírus e até mesmo perderem suas vidas. Expresse também a compaixão, ajudando a não transmitir o vírus. Portanto, fique na sua casa. Não embarque nessa ideia de que nós somos imunes ao vírus e podemos sair, podemos fazer qualquer coisa. Não. É hora de termos compaixão, pensarmos no próximo. Fique na sua casa. Ajude a não transmitir esse vírus ficando na sua casa. E por fim, com todo cuidado, ajude também aqueles que estão mais vulneráveis aos vírus. As pessoas idosas. Talvez você tenha algum vizinho, talvez alguma pessoa perto de você que precise da sua ajuda. Muito cuidadosamente você deve também ajudar. Nós temos visto notícias que muitas pessoas precisando de doação de sangue. Se você puder ser um doador, vá lá e faça isso. Isso é demonstrar compaixão, ajudar as pessoas mais vulneráveis nessa hora, seus vizinhos mais idosos, enfim, faça algo também. Mas o que nós precisamos fazer nessa hora é mostrar a presença de Jesus através da compaixão. Jesus, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. E Ele nos convida nessa hora a voltarmos nossa atenção a Ele. Há um convite do próprio Jesus que diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Existe um Deus único, verdadeiro, universal e supremo. Ele está aqui conosco nessa hora, independente da nossa concepção cultural, étnica, da nossa convicção religiosa. E esse Deus nos convida a nos ligarmos a Ele, mediante o convite que foi feito por seu Filho, Jesus Cristo. E se você nessa hora está assistindo esse vídeo, está aflito, está exausto, saiba, Jesus te ama. Jesus está atento à sua aflição, ao seu clamor. E agora basta você voltar-se para Ele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Haja em favor da minha vida. Eu preciso de Ti na minha vida. E certamente esse Deus estará também abençoando a sua vida. E a minha oração nessa hora é que você seja abençoado, independente da sua condição econômica, social, da sua religião, se você crê ou não acredita nesse Deus. A minha oração é para que esse Deus possa estar abençoando a sua casa, a minha casa, as nossas famílias e abençoando a todos nós. Que Deus realmente te fortaleça nessa hora, que você mantenha um bom ânimo. As aflições estão vindo, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu até a morte e nos dará vitória em seu nome. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos em breve nos reunirmos, nos encontrarmos pessoalmente para juntos glorificarmos a Deus por mais essa vitória. Deus abençoe a todos.